Oi, pessoal. Vamos iniciar, né, a aula sobre coagulograma. Eu mandei alguns materiais para vocês, tá? Esses materiais, eu sugiro que vocês assistam o primeiro vídeo, que é um vídeo explicando mais ou menos como é que é a cascata de coagulação, né? Como é feita a cascata de coagulação, falando um pouquinho sobre a hemostasia primária, secundária e hemostasia terciária, que alguns autores falam. Também ele fala sobre a via extrínseca, a via intrínseca, né? E aí ele dá um apanhado, um conceito de coagulação. Na verdade, a coagulação, a nossa cascata de coagulação, ela é um pouco mais complicada. E é por isso que eu enviei outros 3 vídeos. Nesses 3 vídeos, eu sugiro vocês assistirem com muita calma, tá? Prestando bastante atenção. E, se possível, vou disponibilizar também uma xerox do livro de farmacologia que eu tenho. Por quê? Porque o coagulograma, a análise de coagulograma, ela sofre várias interferências, né? Não só da questão física, né? Da doença do paciente, mas também por questões, às vezes, de horário, né? Que você pode fazer ali uma coleta, né? De repente a pessoa acabou tomando um medicamento que atrapalhou ali no exame, no resultado do exame, sai um exame alterado, o médico contesta, aí o bioquímico muitas das vezes não tem acesso ao prontuário do paciente ou até mesmo a prescrição do paciente no hospital. Então, o que eu fiz, né? Juntei tanto o primeiro vídeo como o segundo vídeo, né? Juntei, sintetizei tudo em um slide só. Esse slide ele tem 66 páginas. Eu vou tentar explicar de uma forma mais rápida, porque eu sei que vocês vão ver o outro vídeo também, tá? E aí a gente presta atenção aqui nesse slide, verifica esse slide aqui, que é só um apanhado geral. Aqui eu também vou falar do pool de amostras e tudo mais, mas vamos assistir todos os vídeos, porque o vídeo de farmacologia vai ajudar a gente a entender, né, dentro do hospital, como funciona esse mecanismo de coagulação, de coagulograma dentro do hospital, tá? A gente tem áreas críticas dentro do hospital para esses exames de coagulograma, tá bom? Quais são as áreas críticas do hospital? A gente tem o centro cirúrgico, que a gente sabe que o paciente pode chegar acidentado, ou ele pode estar fazendo uma cirurgia de câncer, enfim, ele pode estar tomando algum medicamento e a gente não vai ter acesso a isso. A gente tem outras áreas críticas, o trauma, né? A, o trauma vermelho, vermelho é 1, vermelho é 2, vermelho é 3. A gente tem também, dentro do hospital, um setor altamente crítico, que é a UTI cardiologia, a UTI AVC, onde esses pacientes estão fazendo uso, né, de algum trombolítico, né, de algum anticoagulante, né? Ele pode estar usando alteplase, ele pode estar usando heparina, né? Heparina ou enoxaparina. E aí no vídeo que eu passei para vocês de farmacologia explica exatamente, tá, o mecanismo de cada medicamento na nossa cascata de coagulação ou na interferência, né, em algum ponto da cascata de coagulação. Então é importante vocês assistirem também esses vídeos, são 3 vídeos, eu acho, são 3 ou 4 vídeos, falando um pouco sobre a farmacologia mesmo. E é isso, eu vou parar de enrolar e vou começar o slide, senão vai ficar muito grande. Então, pessoal, o princípio de tudo é entender o que é hemostasia. A hemostasia, ela é um conjunto de ações, tá, que tem como objetivo manter o sangue fluido numa viscosidade adequada, tá bom? Então, a hemostasia, ela é um conjunto de ações onde o nosso organismo ele toma, né, o controle daquela situação. Pode ser, por exemplo, em um trauma pequeno, né, uma picada de uma agulha, ou um esfaqueamento, por exemplo, um acidente,
pode causar uma hemorragia maior. Então, nosso corpo, né, ele tende a agir nesta hemorragia, estancando ela, né, formando essa rede de fibrina, né, formando aí um coágulo, para que esse sangramento ele cesse, tá? Mas após ele conseguir estancar esse sangramento, ele precisa retirar esse coágulo de uma forma que o nosso organismo não sofra nenhuma reação, como, por exemplo, a formação de trombos, mais trombos, né? Que pode levar aí a um acidente vascular, né? Uma trombose, de repente, na perna, etc. e tal. Então, a hemostasia, não, essas ações que o nosso organismo toma, nada mais é do que um controle para que aquela balança fique equiparada, tá? Então, a gente tem, né, fatores de pró-coagulação, né, que favorecem a coagulação quando o nosso organismo precisa, e o de anticoagulação, tá? Creio que tenha ficado claro isso daí. Se não ficou, o slide ele explica mais um pouquinho. Então, na figura a gente vê três vasos, tá? Um de cima, a gente vê o vaso de sangue normal, sem nenhuma obstrução, sem nenhum rompimento. Na segunda, a gente já vê um rompimento, né? E ali ele mostra onde estão as plaquetas livres, né? As plaquetas estão ali livres, circulando no sangue. E após esse rompimento, né, existe algumas substâncias ali, né, próximas que sinalizam que houve um rompimento, houve um extravasamento de sangue. Essas plaquetas que estão próximas criam um alerta para as demais plaquetas, aonde formam uma rede, né? Eles vão se ligando entre si, tá? Até formar o coágulo, né? Que a gente vê no exemplo 3, né? A rede de fibrina, tá? Mas para isso acontecer, é uma série de fatores químicos envolvidos dentro dessa reação que a gente vai ver logo depois quando a gente passar para o próximo slide. Aqui eu quero que a gente relembre, tá? Um pouco de onde vêm as plaquetas. Eu sei que a gente viu isso lá na aula de hematologia, né? Lembra daquela aula de hematologia que a gente falou a respeito, né, das evoluções das células, de onde elas vão se originando, né, de outras células maiores e tudo mais que a nossa medula produz. Enfim, existe uma maturação, né, de todas elas. Então, vamos lá. O sangue, ele é composto por elementos, né? O sangue ele é composto por glóbulos vermelhos, tá? Desculpa o slide, tá em espanhol, mas é porque eu achei essa figura bem explicativa. Então, o sangue ele é composto por glóbulos vermelhos, tá? E aí nós temos os glóbulos brancos, responsáveis, né, pela imunidade do indivíduo, e nós temos as plaquetas, tá? As plaquetas, elas vão vir lá dos megacariócitos, tá? Elas são produtos do megacariócito. Então, o megacariócito que está lá na nossa medula, tá? Que foi formado lá na nossa medula, ele vai procurar ali um meio de se desfazer, formando esses produtos, essas plaquetas, tá? E esses megacariócitos, eles ajudam também, eles contribuem também para algumas substâncias que essas plaquetas novas vão precisar para o desenvolvimento delas, tá? Creio que ficou bem explicado. Então, para que não fique confuso, eu vou relembrar alguns conceitos, tá? Que às vezes pegam um pouquinho a gente ali e a gente fica sem saber o que responder. Vamos lá. O que é o plasma? Tá? O plasma sanguíneo é uma parte líquida do sangue que contém fatores de coagulação. Tá? É obtido pela centrifugação do sangue. Quantos RPM? Tem laboratório que usa 3.500, 3.000, mas a gente tem que centrifugar por 15 minutos, tá? Até se desprender todo esse plasma do restante dos compostos do nosso sangue, né? Que são as hemácias e os glóbulos brancos. Então, após ele ser centrifugado, tá, em uma presença de anticoagulante,
forma-se o plasma, tá bom? Esse anticoagulante, ele impede a coagulação, tá? Que a coagulação normal ocorra e mantém os fatores de coagulação na solução, em solução. O plasma também contém água, proteínas, tá? Incluindo os fatores de coagulação, íons, nutrientes e resíduos metabólicos. Então, isso para mim é o plasma. O soro. O soro também é uma parte líquida do nosso sangue, tá? Porém, ele não contém células sanguíneas nem fatores de coagulação. Por quê? Porque ele já passou por aquela cascata de coagulação dentro do tubinho, porque ele não tem nenhum aditivo, tá? Então, ele coagulou dentro do tubinho, tá? Já coagulou. Não tem nenhum fator de coagulação solto por ali. E ele vai ser utilizado para os processos bioquímicos, tá bom? Beleza. Quais são os aditivos que a gente trabalha? Nós trabalhamos dentro da coagulação com o citrato de sódio. O citrato de sódio, o que ele faz? Ele age como quelante do cálcio, tá? Ele sequestra esse cálcio de uma forma que a cascata de coagulação não ocorra. A gente vai entender depois, ou se vocês já assistiram o vídeo, vocês estão entendendo por que o cálcio aqui, ó, ele está sendo sequestrado, está sendo quelado, tá? Beleza. Então, esse cálcio, a partir do momento que esse sangue, a partir do momento que entra em contato com o citrato de sódio, ele acaba quelando o cálcio, tá? E impedindo o processo de coagulação, tá bom? Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre reagentes e aí vocês vão entender. Então é por isso que a gente usa o cálcio e tal. Vão entender. EDTA. Por que a gente não utiliza o EDTA? Por que a gente não utiliza o EDTA? Tá? Principalmente para dímero D e nos processos de TAP e TTPA no nosso equipamento. Porque o EDTA, ele é um tipo de ácido, tá? Que atua como anticoagulante também. Porém, o EDTA, além dele quelar, né, dele sequestrar esse cálcio, ele forma uma barreira que o cálcio que a gente vai utilizar depois no reagente para fazer o processo de coagulação acontecer in vitro, se fosse no citrato de sódio, né, ele vai fazer com que esse cálcio que a gente vai utilizar, esse reagente que a gente vai utilizar, ele não se incorpore mais para realizar a cascata de coagulação, para ser feita a cascata de coagulação. De novo, para não ficar confuso. O citrato de sódio, ele vai quelar, mas o processo dele é reversível, ou seja, eu posso adicionar cálcio depois, tá, nesse plasma, e eu posso obter a minha cascata de coagulação in vitro no meu aparelho. O EDTA não. O EDTA ele faz ligações irreversíveis. Então, depois que ele sequestra o cálcio, depois que ele quela o cálcio, ele não consegue, a gente não consegue adicionar cálcio nessa reação para que essa cascata de coagulação aconteça e a gente tenha o resultado do TAP e do TTPA. Beleza? Próximo slide. Bom, o que é o fator de Wolff-Lebrun? O fator de Wolff-Lebrun nada mais é do que uma glicoproteína, tá? Ela é essencial para que a hemostasia primária seja ativada, tá? O que ele faz? Ele facilita ali na adesão das plaquetas, tá? No endotélio vascular lesionado, tá bom? E estabiliza o fator 8 da coagulação. Então, ele é importante para o fator 8 da coagulação e para minha adesão plaquetária. Alguns erros pré-analíticos podem interferir em alguns exames da coagulação. Quais são eles? Coletar em um braço já lesionado, que já tem ali algum rompimento, alguma coisa, alguma lesão, né, aparente que você veja, né, principalmente braço que tem algum hematoma. Coletar
de braço que você já errou a primeira vez a coleta e o garroteamento, tá, desse membro por muito tempo. Então, a gente já viu que alguns erros pré-analíticos, principalmente no dímero D, que é um exame muito sensível, né, ocorre e acaba fazendo com que esse resultado não dê um resultado satisfatório, né, para o nosso paciente. Beleza. Entendido o que é fator de Wolff-Lebran. Vamos para os exames. Algumas siglas vão aparecer aqui nos slides, então eu já deixei aqui essas siglas de alguns exames. Um deles é o índice de plaquetas imaturas, tá? Esse índice de plaquetas imaturas está ligado lá aos meus megacariócitos, né? Que a gente falou lá, que origina as plaquetas e tudo mais. Pode ter essa deficiência aí nesse processo de maturação. E aí, essas plaquetas imaturas ficarem circulando pela corrente sanguínea, tá? Então, é útil a análise dessas plaquetas imaturas para diferenciar as trombocitopenias de uma produção por uma produção insuficiente ou de destruição periférica. O PLCR nada mais é do que a relação plaqueta com a relação de tamanho das plaquetas. E o PLCC é a contagem dessas plaquetas que estão grandes, tá bom? Tá? Aquele exame que a gente faz lá no nosso hemograma, tá? Eles vão aparecer lá. Então, o que a gente vai estudar aqui? Desculpa, eu estava olhando o celular. Então, o que a gente vai entender aqui? Como é feito justamente esse coágulo, né? Por onde ele forma? Né? Qual o intuito da formação dos coágulos no nosso corpo? Né? Então, esse esqueminha eu achei muito bonitinho, legal, para a gente dar uma olhada, para realmente evidenciar como é a agregação plaquetária, tá bom? A gente tem diferentes, como eu posso explicar? Diferentes formas de explicar o que é uma adesão plaquetária e o que é uma agregação plaquetária, tá? Em alguns livros, existe uma diferenciação entre o termo de adesão e agregação, tá bom? Então, essa representação aí é a formação do coágulo com ativação e agregação plaquetária, tá bom? Então, a fibrina ali vai formar uma rede, uma malha, né, de fibrina, formando esse agregado plaquetário, tá bom? E com isso, a gente vai ter a ativação da cascata de coagulação. Ok, então o que é a adesão? Qual a diferença, né, entre adesão e agregação plaquetária? A adesão plaquetária, ela ocorre devido à ligação do vaso sanguíneo pelo colágeno, tá? E o envio de algumas substâncias sinalizadoras de plaquetas, tá? Essa adesão plaquetária vai acontecer através de ligações no nosso endotélio, tá bom? Então, digamos ali que é a primeira ação a ser tomada no nosso organismo, beleza? Tá, mas e o que é a agregação plaquetária? A agregação plaquetária precisa ser ativada através de vários estímulos, tá? Quais são esses estímulos? A alteração de fluxo sanguíneo, né? Ou seja, esse rompimento, né, de algum vaso, né? Quando ocorre, ele acaba alterando esse fluxo sanguíneo. Um trauma, né? Um processo inflamatório, a gente viu que na COVID era um processo inflamatório, acontecia um processo inflamatório. Lá pelos últimos slides a gente vai ter alguns estudos de caso, né? Coloquei para vocês também um vídeo explicando um pouco sobre essa questão da COVID e da coagulação, né? Essa relação plaqueta-COVID, tá? Alguma lesão vascular ou o aumento da turbulência, tá? Nesse vaso ou nessa artéria. Uma plaqueta ativada é capaz de produzir o tramboxano, tá? Quem assistiu o vídeo lá da farmacologia, lá ele fala bastante sobre tramboxano, via COX. COX
A gente fala lá no vídeo também da farmacologia da COX-1. Por isso que eu falo, quando a gente tem que fazer o pool de amostras, a gente não pode utilizar indivíduos que fazem uso de alguma terapia, de algum medicamento, né, que possa inibir essa via de COX, dessa via COX-1, tá bom? E ativar outras plaquetas de modo indireto. Esse é o efeito da cascata de coagulação. Então, essa agregação plaquetária nada mais é do que o efeito, né, da cascata de coagulação em si, fazendo essa malha, essa rede de fibrina, né, e fazendo com que o nosso corpo não sofra por causa desse trauma ou de alguma situação já citada. Então, quem está envolvido nesse processo de adesão de agregação plaquetária? Nós temos o colágeno exposto, né, após o rompimento desse vaso, o colágeno é exposto, sinalizando aí, né, as plaquetas para que ocorra essa ativação plaquetária. Nós temos o fator de Von-Lebrun, que a gente já viu, tá? Ele serve como intermediário de ligação também e apresenta a plaqueta ao colágeno, tá? Nós temos o fibrinogênio. O fibrinogênio ele vai aparecer aqui, mas ele também vai aparecer lá no final da cascata de coagulação, tá? Que é um intermediário de ligação entre as plaquetas no coágulo, tá? Fibrinogênio, que depois forma fibrina e tem que formar aquela malha, né, de fibrina para que esse estancamento ocorra. E quais são os exames que avaliam essa agregação plaquetária? É importante a gente saber. Quem são eles? A contagem de plaquetas, a morfologia dessas plaquetas, ou seja, a gente vai ter que ir para a lâmina para ver se não tem nenhum agregado plaquetário, tá? O tempo de sangria, pela metodologia de Eve. O tempo de sangria, pouco utilizado hoje em dia, tá? Caiu em desuso mesmo. Muitos laboratórios não utilizam mais tempo de sangria, tá? Mas alguns médicos ainda pedem. O VPM, que é o volume, lembrando lá, né? Do volume. PDW, apareceu aí o nosso PLCR e o PLCC e o IPF, que eu já dei os sinônimos dele lá em cima. Beleza? Então tá. A coagulação sanguínea, tá? Sistema de coagulação sanguínea, ele precisa ter um equilíbrio, como a gente já falou lá no início. Então, a gente tem os fatores, né, os agentes procoagulantes, tá bom? Isso no nosso corpo. Nós temos isso dentro do nosso corpo. A gente também tem os medicamentos, né, que influenciam também, que dão aí esse suporte. Mas nós produzimos, né, esses agentes procoagulantes, anticoagulantes e fibrinolíticos, tá bom? Mas a gente também tem fármacos que ajudam a fazer, né, este processo. Então, os agentes procoagulantes, tá, são responsáveis pela hemostasia quando sofremos alguma hemorragia. Este processo é devido à hemostasia primária e secundária. Hemostasia primária, já falei a respeito dela, e a secundária, tá, é aquela que a gente vai estudar agora, que está relacionada à cascata de coagulação, tá bom? A resposta imediata é a primária, tá? E a resposta secundária, ela vai ser relacionada à cascata de coagulação. Nós temos também os agentes anticoagulantes, tá? Eles estão circulando, né, agora no seu organismo, para quê? Para evitar a formação de coágulos de forma desnecessária, né? Então, aquele coágulo que porventura seja ali fabricado pelo nosso corpo, nós temos os agentes anticoagulantes para evitar que aquele trombo ele se desloque, né, e vá parar em algum local indesejado. Nós também temos os agentes fibrinolíticos, tá? Quando temos algum sangramento, tá? E o trombo é formado, eventualmente precisa ser dissolvido. Então, o nosso corpo faz esse processo
né, de dissolver esse trombo, fazendo com que ele não vá para nenhum sítio, né, nem vá parar no pulmão, nem nas extremidades, né, nos membros inferiores, e muito menos, né, onde a gente não quer que ele pare, que é no coração, nem no cérebro, enfim. O corpo, ele tem esse mecanismo de dissolver esse trombo. Então, a hemostasia primária, tá? Se ninguém ainda entendeu o que é hemostasia primária, nós temos 3 conceitos de hemostasia primária. O primeiro dele é que as plaquetas possuem diversos grânulos. Então, lá na sua formação, tá? Ela vai ser formada com vários grânulos, tá? No seu interior, tá bom? Após a ativação delas, são liberados em forma para fora da célula. Então, esses grânulos que estão dentro das plaquetas, eles são liberados após uma ativação, ou seja, após algum trauma, algum fator que a gente já viu lá em cima, que é importante para essa ativação. Tá? Aí vem o colágeno, sinaliza e tudo mais, e aí chama mais plaquetas para ajudar ali naquele processo. Tá? O segundo conceito é que a membrana plaquetária possui diversas glicoproteínas. Na aula de farmacologia, ele fala sobre essas glicoproteínas, tá? Que terão um processo muito importante para a hemostasia, tá bom? O terceiro conceito fala a respeito do fator de Wolff-Lebrun, que é aquele fator que vai ajudar lá no fator 8, né? Que possui uma grande importância na hemostasia primária. Ele é produzido pelas células endoteliais e se encontra de duas formas, armazenado dentro dos grânulos das plaquetas e de forma livre, no plasma circulante, tá bom? Existem algumas pessoas que possuem, né, justamente a doença, né, relacionada ao fator de Wolff-Lebrun, tá? É uma dos exames, os exames mais utilizados aí pelos hematologistas que procuram saber algum distúrbio, né? Se a pessoa tem algum distúrbio nesse fator de Wolff-Lebrun, tá? Quando acontece algum trauma e ela sangra, e eles não sabem, né, qual o motivo desse sangramento. Então, é feito o teste dos fatores da coagulação e o primeiro deles é o fator de Wolff-Lebrun, tá bom? Então, as etapas da hemostasia primária seguem desta forma. Primeiro de tudo, a adesão plaquetária. Logo após, ocorre a ativação dessas plaquetas. Posteriormente, nós vamos ter a agregação plaquetária, tá? Que é o processo que a gente já falou mais em cima. Então, a hemostasia, ela vem de forma primária e de forma secundária. Quando o nosso corpo sofre alguma hemorragia, né, algum trauma, essa hemostasia tenta primeiro de uma forma, né, se for um trauma pequeno, ela vai tentar aqui da forma primária, né, fazendo com que o estancamento daquela região seja feita, né, envolvendo ali a ação do fator de Wolff-Lebrun, né, a ação do colágeno, formando realmente aquele tampão plaquetário. A via secundária, por sua vez, né, ela evita em lesões vasculares maiores, né, em lesões mais importantes, né, ela faz com que aquela rede, né, a cascata de coagulação, acaba acontecendo para formar essa rede de fibrina, tá? Então, ela é um pouco mais ativa, digamos assim, no nosso trauma, na nossa lesão. Então, a via secundária, ela é importantíssima para traumas maiores. Então, de forma mais explicada, nós temos aqui a hemostasia primária, né? O primeiro passo, que é a adesão plaquetária, ativação plaquetária e a agregação plaquetária. Quem viu o vídeo de farmacologia sabe exatamente o que eu estou falando aqui e sabe o que é cada composto desse.
Então, após a hemostasia primária, nós temos a hemostasia secundária, tá? Que também pode ser chamada de cascata de coagulação, tá? A cascata de coagulação nada mais é do que a ativação consecutiva de fatores da coagulação, tá bom? Qual é o objetivo final dessa ativação da cascata de coagulação? A formação da rede de fibrina, tá? No final, é a formação de rede de fibrina. E ela pode se iniciar através de duas vias. A primeira via é a via intrínseca e a segunda é a via extrínseca, tá? A princípio, elas são diferentes, porém, quase ali na metade ali da via intrínseca e ali logo no início da via extrínseca, elas se juntam e formam uma via só, que é a via comum. Então, aqui é o esquema da hemostasia secundária ou cascata de coagulação. Vamos lá. Lembra que eu falei que ali pelo meio da via intrínseca, né, elas se juntam? Pois é, tá aqui. Elas se juntam, né, ali no meio ali e na extrínseca ela vai se juntar logo no início, porque ela vai precisar do fator 10 ativado para poder finalizar, tá? A sua cascata. A via intrínseca, tá? Ela tem a princípio a ativação através do colágeno, tá bom? Essa ativação do fator 12 ocorre devido ao colágeno, tá bom? Exposto. Logo depois que o fator 12 se ativa, ele vai ativar o fator 11 e, consequentemente, ele vai ativar também o fator 9. Porém, para que o fator 10 seja ativado na via extrínseca, eu preciso da presença de cálcio, tá? Preciso da presença de cálcio, preciso da presença de fosfolipídios plaquetários e do fator de Wolff-Lebrun ativado, que é o fator 8, tá? Já lá na minha via extrínseca, tá? As minhas células, né? O fator tecidual vai entrar em contato ali, vai liberar algumas células subendoteliais após ocorrer uma lesão, né, significativa, e aí vai acontecer a ativação do fator 7 da coagulação. Só que para o fator 7 ativar o fator 10, ele precisa também de cálcio e de fosfolipídios plaquetários, tá bom? Para poder ser ativado. E aí, as vias intrínsecas e extrínsecas, né, se unirem em uma via comum. Após a ativação do fator 10, ele vai precisar novamente de cálcio, vai precisar, né, ali também do fator 5, dos fosfolipídios plaquetários, para a formação de protrombina. A protrombina, ela está relacionada ao fator 2, tá? O fator 2 que não está ativado. Ela vai ser ativada, o fator 2 vai ser ativado e vai se formar e vai produzir trombina, tá bom? Porém, para que esse fator 2 seja ativado, ele vai precisar de vitamina K, tá? E a vitamina K é importantíssima. Ai, desculpa, pessoal. Então tá. Após a ativação, né, dos fatores 5 e fatores 8, a trombina vai acabar formando o fator 1 ativado. Vai ajudar a formar o fator 1 ativado, que é a fibrina, tá? O fator 1 inativado é o fibrinogênio, tá? Após ela ser ativada, ela vai acabar gerando a rede de fibrina, tá bom? Então, vocês veem que a via intrínseca e extrínseca, elas percorrem todas essas ativações de fatores para chegar em uma via comum
e logo depois chegar um produto final que as duas vão necessitar, que é a rede de fibrina, tá? Para elas terminarem aí a função delas. A função da cascata de coagulação nada mais é do que a formação de rede de fibrina. Aqui explica mais ou menos como é que funciona, minha cabeça tá no meio, tá bom? Então, acontece um estímulo, uma lesão, né, tecidual, tá? Aonde as tromboplastinas vão entrar em ação juntamente com um cálcio, tá? Para que ocorra a formação de protrombina e trombina. Essa ação de protrombina sobre o fibrinogênio acaba formando a fibrina, tá? Que é o fator 1 ativado. Essa fibrina vai formar uma rede de fibrinas impedindo a saída do sangue e formando e fazendo aí com que a coagulação aconteça. Aqui novamente mais uma explicação. E aqui fala mais ou menos como é o processo da via extrínseca. A via extrínseca ocorre no sistema de contato. Ela se desenvolve pelo contato do sangue à superfície com carga negativa, né? Quem vai estar lá nessa superfície é o colágeno. A partir disso é liberada uma substância que se chama cininogênio, tá? Ela tem um alto poder, um alto peso molecular, tá? Por isso que lá no início da via intrínseca tem a palavrinha escrita CAMP, tá? Que nada mais é do que o cininogênio de alto peso molecular, tá bom? Ele faz com que o fator 12 lá no início seja ativado, formando o fator 12 ativado, tá? Em seguida, o fator 12 faz a ativação do fator 11, tá? E o fator 11, por sua vez, transforma o fator 9 em fator 9 ativado. Por sua vez, ativa o fator 10, dando origem ao fator 10 ativado. Essa última relação ocorre mediante a presença de quem? Cálcio, fosfolipídios e o fator 8 ativado. Já a via extrínseca, tá? A via extrínseca, nesse ponto, a formação do fator 10 ativado acaba a via intrínseca e se inicia a via comum. Como eu falei, elas se unem, né? A diferença entre a via extrínseca e a intrínseca e a extrínseca é o sistema de lesão endotelial. Ela acontece a partir do contato do sangue com o fator tecidual, liberado das células subendoteliais após uma lesão. A formação, o fator tecidual transforma o fator 7 em fator 7 ativado. O fator 7 transforma o fator 10 e o fator 10 acaba sendo ativado. Mediante quem? A presença de cálcio e fosfolipídios plaquetários, tá? Mas esse fator 7 precisa ser ativado. Suelen, se o fator 7 não for ativado, a via extrínseca não vai acontecer, tá? Algumas pessoas têm a deficiência do fator 7 na coagulação. E vocês veem que um fator vai ativando o outro. Então, se eu não tiver o meu fator 7, se eu não tiver a ativação desse fator 7, eu não vou ter a minha finalização da via extrínseca. E pode acontecer uma hemorragia grave. A via comum, que é aquela via onde as duas, né, a via intrínseca e a extrínseca se juntam, se unem, tá? A via comum, ela se inicia pelo fator 10 ativado, juntamente com o cálcio, fosfolipídios e o fator 5, formam a protrombina e a trombina, tá? Ela, em seguida, transforma o fibrinogênio em monômeros de fibrina, ou seja, quebra, né? Acaba ficando bem pequenininho, formando realmente um cordão ali de fibrina, tá? Que se unem formando a rede de fibrina, tá? A trombina
também promove a ativação do fator 5 e fator 8, transformando eles em fator 5 ativado e fator 8 ativado, tá? A rede de fibrina é um produto final da hemostasia secundária. Ela também estabiliza o fator 13 e dessa forma temos um coágulo bem formado e que evita o ressangramento da lesão, ou seja, após, né, a formação deste tampão, essa lesão não ocorre mais o sangramento dessa área, porque esse tampão foi feito com a rede de fibrina. E a gente também precisa falar sobre os anticoagulantes endógenos e os fibrinolíticos, tá? Então, a gente já falou a respeito do balanceamento aí no nosso sistema de hemostasia, tá? Por isso que esses dois agentes aí existem, tá? Os agentes anticoagulantes são separados de acordo com o ponto da hemostasia que afeta em inibidores de hemostasia primária e inibidores da hemostasia secundária. Os agentes que afetam a primária são aqueles que inibem as plaquetas, ou seja, são os óxidos nítricos, tá? E as prostaciclinas. Então, o óxido nítrico e a prostaciclina, ela vai inibir quem? Vai acabar inibindo a hemostasia primária, tá bom? Já os que afetam a hemostasia secundária inibem ou destroem fatores envolvidos na cascata de coagulação. Quem são eles? Proteína C, a gente tem exame de proteína C, os nossos coagulômetros fazem exame de proteína C, se eu não me engano, mas depois eu tiro essa dúvida. Proteína S, tá? Inibidor tecidual e a heparin, aqui tá errado, é heparan, alguma coisa assim, sulfato, não é heparina, é outro nome, tá bom? Em relação ao sistema de fibrinólise, temos o ativador de plasminogênio. Então, lá no final, tá? Eu tenho ainda o ativador de plasminogênio, tá? Esse ativador de plasminogênio, ele está relacionado à hemostasia terciária, tá bom? Esse fator tecidual que ativa, né, esse plasminogênio, tá? Ele transforma o plasminogênio em plasmina, que é responsável pela degradação dos coágulos formados ali naquela rede de fibrina, tá bom? Então, a gente viu aí que a gente tem uma hemostasia terciária, né? Alguns autores falam que é hemostasia terciária, ou alguns autores também vão falar que é a ação da plasmina, né? Do plasminogênio, tá? O que acontece? Ai, meu Deus, estou gravando à noite. Após a formação, né, da fibrina, que depende obrigatoriamente da trombina, né, da trombina formar o fibrinogênio, ativar formando a fibrina, né, e essa rede de fibrina. Então, a gente tem a formação de dois tipos de fibrina. A fibrina solúvel, tá? Que é auxiliada ali pelo fator 13 ativado, e a fibrina insolúvel, tá bom? O que acontece? A degradação desta rede depende obrigatoriamente da plasmina, tá? E a plasmina ela vai ser importante para que esse trombo ele se desprenda do local onde ele está, de forma que não ocorra nenhum acidente vascular, tá bom? Então, ele vai degradar lentamente esse trombo, tá? O processo deve estar sempre em equilíbrio, tá? Os fatores da cascata de coagulação, estando deficientes, diminuirá a formação de fibrina, levando a um quadro hemorrágico. A deficiência dos fatores de fibrinólise diminuirá a agregação plaquetária de fibrina, levando a um quadro trombótico. Então,
esse processo ele tem que ser um processo lento, ele não pode ser de prontidão. Eu vou soltar aquele coágulo ali para ele correr livremente na corrente sanguínea. Não, tem que ser um processo lento, tá? Quando ocorre alguns cortes na rede de fibrina, são produzidos produtos da degradação de fibrina. Então, esse DPF nada mais é do que produtos da degradação de fibrina. Entre eles, nós temos o famoso dímero D. O dímero D é um produto de degradação das fibrinas. Esse dímero D ele é um fator importantíssimo. Quando ele ocorre demasiadamente, acima aí dos valores de referência permitidos, quando ele está muito elevado, ele pode ser um indicativo de formação de trombos, tá? Então, o processo aqui entre o plasminogênio formando plasmina para fazer com que essa rede de fibrina se dissolva lentamente, caso não ocorra, caso tenha uma interferência, da antiplasmina, que ainda tem essa, tá? Pode acontecer de liberar no nosso organismo, tá? Os produtos de degradação de fibrina, que são os dímeros D, marcador importantíssimo, tá? Para quem quer saber se o paciente está com algum trombo, tá? No seu sistema vascular. Então, novamente, para que a gente não esqueça. Quem são os inibidores da hemostasia primária? Quem é que inibe as plaquetas? Óxido nítrico e prostaciclinas, tá? Esses são os inibidores da hemostasia primária. Quem são os inibidores da secundária? Tá? Que destrói os fatores envolvidos na cascata de coagulação. Nós temos a proteína C, a proteína S, os inibidores teciduais e o heparan sulfato. Não é heparina sulfato, é heparan sulfato, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre coagulograma. Um pouco não, bastante. Bom, o coagulograma na rotina do hospital ele é muito importante. A gente não pode ficar sem coagulograma, né? Então, a máquina ela tem que estar em pleno funcionamento. Se a gente não tem uma máquina funcionando, alguns setores do hospital vão parar, tá? Consequentemente, a gente pode estar interferindo também no processo de adequação de alguma droga. Ela pode ser uma heparina, pode ser uma enoxaparina, né? Pode ser também alguma outra droga como a alterblase, tá? Então, é importante que os coagulogramas estejam em pleno vapor funcionando, tá? Para que a gente não interrompa esses processos dentro dos hospitais. A primeira coisa que se interrompe são as cirurgias, né? Só ocorrem cirurgias de emergência. Então, nós precisamos ter a conduta de ter 2 equipamentos de coagulação funcionando. A gente viu, que em outros laboratórios a pessoa tem até 3 equipamentos de coagulação e são equipamentos simples de bancada, não precisa de muita coisa, não precisa ser automatizado, né? Pode ser um semi-automatizado que já dá conta do recado. Então tá, dentro do coagulograma de rotina existem vários exames. Alguns já saíram de circulação, tá? Nós temos o tempo de coagulação, retração de coágulo, esse aí muito dificilmente se vê hoje em dia, tá? A prova de fragilidade capilar, tá? A gente também tem a prova do laço, que também já saiu em desuso. Algumas pessoas utilizam, pouquíssimas, mas hoje em dia não se vê muito por aí. O tempo de sangramento, tá? Tem a metodologia de IVE, tem outra metodologia, que agora não recordo o nome, mas utiliza 2, só que até o momento a que tem mais rigor é a de IVE. Esse tempo de sangramento também dificilmente o médico vai solicitar, tá?
Se houver alguma agregação plaquetária, possivelmente vai dar para ver no hemograma, tá? O hemograma ele mostra para gente essa agregação plaquetária. Então, quais são os testes laboratoriais que a gente utiliza hoje, né, nos hospitais? Hoje em dia, a contagem de plaqueta todo o aparelho faz, né? Vai saber o número, né, a morfologia dessa plaqueta, o tamanho, enfim, se ela está imatura ou não, tá? Então, a contagem de plaquetas é a metodologia, é o teste que a gente utiliza diariamente dentro do hospital. Tempo de sangramento já foi bastante utilizado para a identificação, principalmente da doença de von Willebrand, tá? Porque tem a ver com a hemostasia primária. Então, o tempo de sangramento é um cortezinho que a gente faz na orelha e a gente fica observando ali se aquele sangramento vai estancar com alguns minutos, tá? Tem um minuto estabelecido. O tempo de protrombina tem a ver com a via extrínseca, tá? De coagulação, para avaliar alguns fatores que são dependentes da vitamina K. A vitamina K é importantíssima, né, na coagulação, principalmente lá na ativação, né, da protrombina em trombina. Nós temos também o tempo de tromboplastina parcial ativada, tá? Que é o TTPA, famoso TTPA, que avalia a via intrínseca da coagulação, tá? Muito utilizado, principalmente no uso de heparina não fracionada, tá? De alto peso molecular, e a avaliação das deficiências dos fatores relacionados a essa via, tá? A gente tem o TT também, que é o tempo de trombina, que é a conversão que ele avalia os distúrbios do fibrinogênio, tá? E dos inibidores de trombina, além de também identificar alguns produtos de degradação de trombina e altas concentrações proteicas no plasma. Então, o TT, ele tem a finalidade, ele tem como clínica fazer essas avaliações, tá? Nós temos o dímero D. O dímero D a gente viu que é para avaliação de trombose, tá? E o teste de geração de trombina, tá? É o monitoramento do coágulo em tempo real. Não é utilizado, tá? Já adianto logo que não é muito utilizado. Então, o básico do básico que a gente vai ter no laboratório, tá? Relacionados à hemostasia primária, né? Relacionados à morfologia de plaqueta, à contagem de plaqueta, a gente vai ter lá no nosso hemograma, né? Todas essas informações, tá? Então, a gente vai ter a contagem de plaquetas, o número delas, a gente vai ter a avaliação morfológica dessas plaquetas, se há ou não a agregação plaquetária, o tempo de sangramento, tá? O volume plaquetário, tudo isso. Se nós temos ou não a presença de plaquetas imaturas, quantitativo de plaquetas imaturas, tá? Já na nossa hemostasia secundária, né, que tem ali como participação o nosso produto, né, do fibrinogênio, que é a fibrina, nós vamos avaliar através do TAP-TTPA, tá? Ou TP, e o TTP, em alguns lugares chama TTP, em outros TTPA. Em alguns lugares se chama TP e outro TAP. Meu Deus, quase que não sai. Nós temos também o TT, tá? E o mix de testes, né? Que a gente junta tudo. A gente também faz o teste de fibrinogênio, junta tudo em um combo só e libera esse mix de testes, tá? Então, quando a gente tem um coagulograma completo, a gente tem esse mix, que é TAP, TTPA, fibrinogênio e TT, tá bom? Em alguns lugares só libera TAP, TTPA e fibrinogênio. Coagulograma é uma avaliação de 4 itens principais: TAP, TTPA, contagem de plaquetas e o teste de agregação plaquetária. Quando eu devo solicitar
um coagulograma. Principalmente em avaliações de procedimentos cirúrgicos, a dentista tem que pedir TAP-TTPA para fazer um canal, para fazer uma extração, tem que pedir, tá? Porque a gente pode ter aí uma deficiência, né? Ah, tem que pedir um hemograma? Tem que pedir. Porque pode ser que aconteça, né, alguma deficiência aí em um dos fatores de coagulação, ou até mesmo na hemostasia primária, né, no fator de von Willebrand, onde a gente tem bastante paciente que tem esse problema do fator de von Willebrand. Então, o dentista, sim, ele tem que pedir esses exames, né? Isso é no mundo ideal. A gente sabe que não pede, mas precisa pedir. Investigação clínica de distúrbios hemorrágicos, avaliações do estado pré-trombóticos e trombofílicos, tá? E acompanhamento no uso de medicações. Pacientes que fazem uso de medicações como varfarina, enoxaparina, rivaroxabana, que é o xarelto, deixa eu ver o que mais, gente. Tem vários. Então, esses pacientes que fazem uso contínuo, né, de medicamentos aí, trombofílicos, né, para anticoagulantes, né, precisam fazer um acompanhamento do TAP-TTPA, tá bom? E os pacientes transplantados também de fígado, tá? Precisa fazer acompanhamento do TAP-TTPA. A avaliação pré-operatória, normalmente nós temos a avaliação feita através do TAP-TTPA e contagem de plaquetas. Investigação clínica, o médico pede o coagulograma completo, tá? Estado pré-trombóticos, isso aí vai de acordo com a clínica do paciente, o médico que escolhe. Acompanhamento de medicações, como a varfarina, embarina, como eu falei. A varfarina, quem estudou não, né? Quem assistiu o vídeo, mas quem estudou também, ela vai ser avaliada através do TAP. E a heparina, ela vai ser avaliada através do TTPA. Então, a avaliação da atividade plaquetária nada mais é do que a contagem, né, dessas plaquetas, né, que a gente chama de plaquetograma, tá? Então, quando é que as minhas plaquetas estão normais? Varia de laboratório para laboratório. Tem laboratório que coloca o valor de referência, o mínimo, né, de 140 mil, e outros de mais, né, mais um pouco que 140 mil, 150 mil, a 400 mil, tá bom? Então, é esperado que tenha dentro desse um intervalo normal ali entre esses 140 mil e esses 400 mil. Então, a contagem de plaquetas ela é feita num hemograma completo, tá? Ela é usada para quê? Para avaliar a hemostasia primária, tá? E os valores de referência são esses que eu falei para vocês, tá? Em alguns valores de referência, a gente pode ver ali que se está entre 40 a 50 mil, a gente pode estar ocorrendo uma hemorragia prolongada por alguma cirurgia ou trauma, tá? Se estiver ali menor que 20 mil, pode ser que aqui esteja tendo um sangramento espontâneo, tá? Ou uma trombocitopenia isolada, tá? Entre 5 mil e 10 mil, a gente tem uma hemorragia grave, gravíssima, tá? A gente vai ter que administrar aí a gente vai ter que administrar o meu Deus, fugiu a palavra da minha mente. A bolsa de plaquetas, tá bom? E concentrado de plaquetas. E quando a gente tem, né, um aumento exponencial de plaquetas no nosso sangue, a gente pode estar com um aumento de produção de plaquetas. A contagem de plaquetas também pode também me evidenciar alguns distúrbios plaquetários, né, como a trombocitopenia, que pode ser causada pelo uso de heparina, tá? Pela sepse ou pelo HIV, a coagulação intravascular disseminada, né,
também pode ser um distúrbio presente aí na trombocitopenia, lá na minha contagem de plaquetas, e a púrpura trombocitopênica, tá? E também pode estar relacionado a distúrbio plaquetário, a trombocitopenia. A função anormal das plaquetas, desculpa, pode estar ligada ou à insuficiência renal ou a algum fármaco sendo utilizado, até mesmo plantas medicinais, né? Que o pessoal gosta de usar, e tem algumas que têm essa ação aí antiplaquetária. A contagem de plaquetas, né? Quando a gente tem uma trombocitose, tá? Quando o sangue está hipercoagulável, a gente produz acima aí de 400.000 plaquetas, tá? Quando a gente tem uma trombocitopenia, a gente tem uma redução, tá? Então, a gente pode ter um sangramento ali, né? Tendencioso a sangramentos. Porém, o que? As plaquetas não fazem parte apenas do sistema de coagulação. São parte também do sistema hematopoético. Então, a gente tem que ter esse raciocínio clínico que não é só relacionado à coagulação, mas também relacionado ao sistema hematopoético, tá bom? Por isso, é importante a gente fazer a avaliação também dos números, né, dessas plaquetas. Então, o coagulograma ele não anda sozinho, né? A gente tem que pensar assim. O teste de agregação plaquetária, né, nada mais é do que a gente adicionar um reagente para que essa agregação ocorra, tá? Nesse plasma. Nós temos o TAP e o TTPA. Aqui a gente vai falar TP e TTP, tá bom? O TP, o que ele faz? Ele mede o tempo de coágulo que um coágulo de fibrina leva para se formar em uma amostra de plasma depois da adição de um reagente de tromboplastina, tá? Então, é adicionado um reagente a esse TAP e esse TAP, né, acaba formando um coágulo de fibrina. Então, o aparelho vai medir quanto tempo vai demorar para que ocorra essa formação de fibrina, de coágulo de fibrina. Então, vai ficar ali em média quantos segundos? Por isso que mede segundo, né? O tempo, né? Então, vai ficar entre 12 e 18. Já vi referências entre 9,5 a 18, 14, tá? Também verifica a atividade de protombrina, tá? Que é a porcentagem, e o RNI ou INR. Já eu explico o que é RNI, INR, ratio e etc e tal. O TTPA, vamos se ater só a isso aqui, a diferenciar um do outro. O TTPA está relacionado ao quão bem estão o funcionamento das sequências, né, dos fatores nas vias intrínsecas e na via comum. Então, normalmente, o TTPA, ele demora ali o seu resultado a sair entre 25 e 34 segundos. TAP, ou TP. O TAP avalia as vias extrínsecas e comum da coagulação através dos fatores 7, 10, 5 e 2. O 2 é o fator da protrombina, tá? E o fator 1, que é o fator do fibrinogênio. Quando ele é ativado, a protrombina ativada é a trombina e o fibrinogênio ativado é a fibrina, sendo dependente da integridade desses fatores. O teste consiste na adição, ou seja, a máquina vai adicionar àquele plasma a tromboplastina, tá? O que faz com que o papel do fator tissular e a mensuração do tempo da formação da fibrina seja feito, tá bom? O fator tecidual ativa o fator 7, formando o complexo protrombinase, ancorado pela tromboplastina, tá? Que culmina na geração de trombina.
esta atua na molécula do fibrinogênio, formando a fibrina, que será estabilizada pelo fator 13, tá? Conforme o esquema a seguir. Então, aqui tem um resumão aqui do que acontece, tá? Então, fator 7, a gente adiciona tromboplastina no kit, né, do TAP. Logo depois, ele ativa o fator 7, que ativa o fator 10, tá? Que é ativado pelo fator 5 e o cálcio, tá? Presente, que ele vai adicionar também ali. Ele vai fazer com que o cálcio seja também utilizado ali, lembrando que o citrato, né, ele não forma, né, essa quelação, esse efeito irreversível do cálcio, e sim quem forma isso é o EDTA, que ativa a protrombina, que ativa a trombina, que é o nosso fator 2 ativado, e ativa consequentemente o fibrinogênio e a fibrina, tá bom? Ativando o nosso fator 13 e formando uma fibrina estabilizada, tá? E com isso a leitura da máquina encerra. Então, o TAP garante que seja avaliado todos esses fatores, tá? Então, um TAP prolongado, tá? Pode indicar deficiências hereditárias. Existem pessoas que têm doenças hereditárias relacionadas ao fator da coagulação. Por exemplo, o fator 7 da coagulação, existem famílias, principalmente mulheres, que têm o fator 7 da coagulação inativado, ele não se ativa. E isso pode ser um problema, né, para essa mulher um dia querer fazer uma cirurgia ou ter um filho, né, esse fator 7 ele não é ativado e ele vai se demonstrar ali uma anomalia no meu TAP, na hora do meu resultado, do meu exame do meu TAP, tá? Pode indicar deficiências hereditárias, principalmente no fator 7 ou adquiridas, como a deficiência da vitamina K e da doença hepática, ou seja, quem tem uma doença hepática, quem tem uma cirrose medicamentosa, quem tem deficiência de vitamina K no organismo, pode também ter o seu TAP alterado, tá? E aí a gente pode identificar essas anomalias lá no meu TAP. Eu não posso bater o martelo e falar, é isso. Mas eu tenho um indicativo para a via, né, que eu estou estudando no meu TAP, tá? Se houver um prolongamento de ambos, tanto do TAP como do TTPA, se eu tiver um TAP prolongado e um TTPA normal, eu tenho problema no fator 7 ou deficiência de vitamina K ou da doença hepática. Pode ser que seja isso. Se eu tiver um prolongamento de ambos, ou seja, se o meu resultado der acima, pode ser que surja uma deficiência na via comum da coagulação, tá? Então, pode ser uma coagulação intravascular disseminada ou pode ter relação com o uso de medicamentos, tá bom? E o teste de escolha de monitorar o uso de anticoagulantes é um teste de escolha para monitorar o uso de anticoagulantes inibidores da vitamina K. O TAP é mais sensível à deficiência do fator 7 e tem a menor sensibilidade nos fatores de via comum e na deficiência de fibrinogênio. O TAP mensurado com o uso de fator tecidual recombinante parece ser mais confiável na identificação de variantes da deficiência do fator 7. Então, o TAP ele vai estar ali também presente no exame de fator 7 da coagulação, tá? A origem da tromboplasmina interfere na sensibilidade, por isso os resultados de TAP mesmo paciente, na mesma amostra, podem variar de laboratório para outro. Ou seja, se eu uso um reagente de uma marca ou eu uso um reagente de outra marca, isso pode dar uma variação entre os dois resultados. Não adianta eu fazer o teste do Triniclote, por exemplo, no
o teste, né, com os reagentes da TECOAG, da Stago, e logo depois eu pegar e mudar aí para o reagente da Bioclean ou o reagente da Human. Então, se a gente vai fazer um teste, né, em um paciente específico, eu pego esse paciente, eu pego a amostra desse paciente, vou passar em outra máquina, com outro reagente, pode ser que o reagente interfira sim, tá? Por isso criou-se criou-se a tromboplasmina padrão. E os reativos do TAP devem ser comparados a ela. E a comparação é chamada de índice de sensibilidade internacional. Quando a gente for mexer na máquina, a gente vai ver onde se coloca o EASY. O EASY é importantíssimo, ele tem, inclusive, tanto dentro da caixa do reagente, como na frente da caixa do reagente, tá bom? Então, toda vez que eu for mudar o kit, eu preciso mudar o EASY. Se ele tiver mudado de lote, se ele tiver alguma alteração, eu preciso ir lá e mudar o EASY. Isso é importantíssimo e fazer uma calibração. Então, o TAP deve ser liberado da seguinte forma: atividade em segundos, tá? Liberado o valor em segundos de duração do TAP, tempo, né, que ocorreu ali aquela reação. Sempre deve ser acompanhado do valor em segundos do controle normal ou de amostras normal, né? Então, o controle ali normal deve estar presente. Desta forma, deve ser utilizado para a investigação de coagulopatias e exames pré-operatórios, tá? O RNI é a forma internacional de internacionalizar o TAP, tá? Levando em conta as diferentes tromboplastinas, os diferentes reagentes que existem no mercado. Cada tromboplastina traz o seu valor de EASY. De novo, o EASY aqui presente. Que deve ser levado em consideração no cálculo de quem? RNI. Extremamente importante para o acompanhamento do paciente que faz uso de anticoagulante oral. Quanto maior o RNI, mais anticoagulado o paciente está. Tá aí a importância do nosso RNI. A atividade em porcentagem com base na curva de calibração está em desuso, tá? E não é recomendado que se faça. A atividade em porcentagem com base na curva de calibração está em desuso. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, eu vou mandar para vocês de onde eu tirei, tá bom? A referência. Então, aquela porcentagem que sai no nosso resultado, ela não é mais utilizada, tá? E aí eu deixo, meu Deus, tô gravando 10 horas da noite. E aí eu deixo para vocês aí o cálculo do RNI, tá? Que nada mais é do que o TAP do paciente dividido pelo TAP do controle normal e logo depois é feita a fração ali do EASY, tá bom? Então, o RNI tem essa relação aí com o EASY. Esse aí é o cálculo mais detalhado para vocês. Tá, quais são os cuidados que eu tenho que ter com o TAP? Primeiro de tudo, padronizar. Tá? Padronizar o meu kit, o meu reagente, padronizar o meu controle e ter uma calibração. É importantíssimo, tá? Que a gente não adicione ao LEO coagulações ou calibrações, e sim que a gente tenha uma calibração. Fazer sua própria curva de calibração, caso opte por ainda manter a atividade em porcentagem, que não é recomendado. Então, a gente precisa fazer nossa própria curva de calibração, ou seja, com pacientes específicos, com o pool de amostra caseiro, né? Ou com o plasma do fabricante, tá? Usar RNI somente para controle de terapia de anticoagulantes. RNI, a gente só usa para isso, tá? Pacientes de rotina, liberar o tempo em segundos e o R, que é o tempo do paciente,
com o controle normal, tá? O TAP não tem valor para monitorar heparinoterapia, podendo inclusive estar alterado. Outro cuidado que a gente tem é em pacientes de uso de cumarínicos, que são a varfarina, se eu não me engano, é a varfarina. Cumarínicos monitorados, padronizar o horário da coleta. Ah, olha aí, ó. Tá vendo como é importante a gente saber algumas coisas relacionadas à farmacologia por causa disso? Porque o horário da coleta também interfere, tá? Porque o uso da varfarina, né, ela tem esses picos de inibição de vitamina K. E isso faz com que o TAP aumenta e aí, em alguns horários, ele dá um ponto muito alto, em outros um ponto muito baixo. E aí, dessa forma, o médico não vai saber exatamente o que ele deve fazer, qual o rumo da terapia ele deve fazer, porque ele está vendo um TAP alterado. Aí ele, se a pessoa está fazendo uso do medicamento e não está funcionando, eu vou ter que passar uma coisa mais forte, né? Vou ter que potencializar esse tratamento. Né? Ou ele pega e vê um resultado mais baixo. Aí ele para e pensa de novo na hora. Tá melhorando, né? Só que eu tô pesando a mão. Vou ter que diminuir a dose do paciente. Aí é onde acontecem os erros, né? Os erros clínicos, né? A gente tem que saber aí direcionar esse médico e direcionar esse paciente para que seja feita essa coleta de forma consciente. Então, o aumento do TAP pode estar associado à deficiência da coagulação, tá? Ao uso de varfarina e aos fatores da coagulação sendo consumidos aí por algum tipo de doença. Já a diminuição desse TAP pode estar ligada à suplementação de vitamina K, algumas pessoas tomam por conta própria, tá? Que ela vai participar lá da síntese de protrombina, formando a trombina, tá? Transfusões de plasma, tá? A transfusão de plasma de um paciente para outro e tudo mais. E as trombofilias, tá? Então, o encurtamento desse TAP pode estar ligado a isso. Agora nós vamos falar de TTPA ou TTP, tá? O que o TTPA vai avaliar? Via intrínseca, tá? E a via comum também, tá bom? Aquela via intrínseca que é enorme, né? Precisa de um monte de fator. Pois é essa daí. E aí... Ai, meu Deus, caiu coisa. E aí, o TTPA, tá, vai ali avaliar essa via intrínseca através dos fatores 12, da pré-calicreína, que participa da ativação de alguns fatores da coagulação, tá? O cininogênio, também de alto peso molecular, que é o CAMP, o fator 11, o fator 9, o 8, o 10, o 5, a protrombina e o fibrinogênio, tá? Sendo dependente da integridade de todos esses fatores. O teste consiste na adição de cefalina, olha aí, ó, o que tem no reagente de TTPA? Cefalina e cálcio. Óleo cálcio, sendo incorporado aí o meu plasma, ser tratado, tá? Então, o teste consiste na adição desses dois elementos, a cefalina e o cálcio, tá? No início da ativação da cascata pelo fator 12. O fator 12 ativa o fator 11 com auxílio de quem? Do cininogênio e da calicreína, tá? O fator 11 ativa o fator 9, que ativa uma pequena quantidade de fator 10, formando a trombina. Essa trombina ativa o fator 8 e, juntamente com o fator 9, ativam uma maior quantidade de fator 10, tá? O que leva, juntamente com o fator 5, a uma maior conversão de protrombina em trombina.
e, consequentemente, a conversão de fibrinogênio em fibrina. Por essa via mais longa, o TTPA tem um tempo maior de formação de fibrina. Tá aí porque o TTPA demora mais tempo para ser liberado do que o TAP. Como é feito o esquema? Qual é o processo? É esse aí que vocês estão vendo, tá? Esse é o processo que ocorre lá dentro do meu frasquinho, dentro da minha cubetinha, quando eu estou fazendo o teste de TTPA, tá? Qualquer deficiência ou diminuição em qualquer fator deste daí, tá? Pode acontecer o prolongamento do meu TTPA. Beleza. TTPA garante a normalidade dos fatores que a gente acabou de falar, tá bom? O TTPA prolongado, isoladamente, pode indicar uma deficiência hereditária, principalmente do fator 8 e do fator 9, as chamadas hemofilias, ou uma deficiência adquirida. Deficiência de quê? Vitamina K, doença hepática, coagulação intravascular disseminada, uso de algum medicamento e câncer, que também está ligado a isso. O TTPA é um teste de escolha para monitorar a heparinoterapia, ou seja, quem vai monitorar a heparinoterapia vai ser o TTPA, tá? Se eu não tenho kit de TTPA dentro do hospital, eu não sei nem o que o médico faz. Eu acho que ele joga com a sorte, porque tem que ter um teste de TTPA no hospital, tá? Se eu não tiver, se faltar kit, você já sabe o que vai acontecer, tá? Então, com o histórico de sangramento, nós temos a deficiência ali, né? O TTPA prolongado e o TAP normal. Com histórico de sangramento em algum paciente, a gente vai ter deficiência do fator 9, fator 8 e fator 11, que acontece com mais raridade. Agora, sem histórico de nenhum sangramento, a gente tem ali uma deficiência, né, possível no fator 12, na calicreína, tá? E no CAM, ou CAMP, que vocês quiserem falar, o cininogênio, tá bom? Pode acontecer também estar relacionado a um inibidor, o ácido lúpico, tá? Estes fatores não participam da coagulação in vivo, por isso a deficiência deles altera o TTPA. Mas geralmente o paciente é assintomático a todas essas doenças aí, principalmente a deficiência dos fatores da coagulação, que são assintomáticos. Só vão ter alguma coisa quando forem fazer cirurgia, né? Ou quando verem que está sangrando, que sangra com muita facilidade. O TTPA pode ser liberado de duas formas. Quais são as formas? Pode ser liberado em atividade segundo, liberado valor em segundo, tá? Sempre deve ser acompanhado com o valor em segundo do controle normal de amostra normal. Dessa forma, deve ser utilizada a investigação das coagulopatias e no pré-operatório. Também pode ser liberado com ERPN ou R, que é a divisão do TTPA em segundos do paciente sobre o TTPA do controle normal. O que se recomenda é a liberação do tempo em segundo do paciente, o tempo em segundo do controle normal e o R. Os valores de referência no laboratório, o tempo de coagulação R deve ser calculado utilizando a média geométrica de pelo menos 20 plasmas de doadores normais. Olha aí. Por isso é importante a gente fazer o pool de amostras, gente. Coisa que muita gente não faz aqui. O resultado do TTPA deve ser comparado com o controle normal. E o valor de referência e o controle normal, 10 segundos, que é uma variação ali de 10 segundos, para mais ou para menos.
O TTPA é utilizado no pré-operatório para investigar as coagulopatias, monitoramento da heparinoterapia, a gente já falou sobre isso, quando se utiliza alguma heparina de alto peso molecular, não é enoxaparina, tá bom? O rátio, eu coloquei aqui uma nota. O rátio se refere à relação do valor em tempo de coagulação desse paciente com o valor de referência do controle, que é o famoso R, né? A razão. Nada mais é do que a divisão do tempo de protrombina do paciente pelo tempo de protrombina médio do plasma, de um plasma normal, em relação com a ajuda da padronização dos resultados, facilita na comparação entre diferentes laboratórios. Isso é o rátio. Quando eu tenho um maior índice de TTPA, eu posso ter uma deficiência nos fatores da coagulação, pode ser uma doença de Wolff-Lebrun, como também pode ser o uso de heparina exacerbado. Quando eu tenho um encurtamento do meu TTPA, quando eu tenho valores menores, pode ser que esse paciente tenha uma trombofilia ou ele pode estar com algum câncer. Gente, já tive casos de paciente com encurtamento de TTPA, já aconteceu. E esse paciente estava com câncer, tá? Então, o encurtamento é encurtamento mesmo. Antes de você chegar no laboratório para fazer a análise, né, dessas plaquetas, muitas das vezes o médico pede plaqueta citratada e tudo mais, com citrato. Antes de chegar no laboratório já coagula. E aí tem que coletar novamente. Então, aqui é um apanhado de tudo que a gente falou, né? A avaliação dos resultados de TAP e TTPA, tá? Um avalia a via extrínseca, que é uma via mais curta, por isso demora menos, e o outro avalia a via intrínseca, tá? Coagulograma TT, que é o teste de trombina, tá? No plasma citratado. A trombina se converte em quê? Fibrinogênio e fibrina, certo? É um teste super rápido, no tempo de formação de coágulo de 10 a 15 segundos. Avalia diretamente o fibrinogênio e as antitrombinas, tá bom? Também pode estar prolongado quando houver ativação excessiva do sistema fibrinolítico. Deve ser feito sempre quando houver TAP-TTPA prolongado, ou seja, maiores, né, com valores maiores. A sequência da trombina é essa: protrombina, trombina, fibrinogênio e fibrina. O teste é prolongado na presença de heparinas de alta concentração de imunoglobulinas. A gente tem que ver o que o paciente está tomando, sempre. E nas disfibrinogênias, na presença de produtos de degradação de fibrina, dímero D, e fibrinogênio e incoagulável a afibrinogenemia. O DTETA é utilizado para detecção de heparina não fracionada combinante de amostras colhidas de catéter de longa permanência, né? Aqueles catéteres venosos que já estão lá há muito tempo, mantidos em heparina. Neste caso, o TT é incoagulável e o TTPA prolongado, ou seja, ele não coagula. Devendo ser feita uma nova coleta e, de preferência, no sítio distante do vaso que está cateterizado, ou seja, tem que coletar em outro braço, em outro membro. O DT prolongado deve sugerir dosagem de fibrinogênio. Com uma dosagem normal, a sugestão é disfibrinogenia. E dosagens diminuídas, afibrinogenemias. Vamos falar um pouco sobre o pool de amostra, né? O pool caseiro que a gente tanto fala.
pode ser utilizado na substituição de quem? Controle comercial, tá? Desde que seja feito com muito rigor técnico. O pool de plasma caseiro pode ser utilizado como controle de qualidade do TTPA. O pool de 5 amostras, ou pool de 20 amostras, ou o pool comercial, tá? Para tanto, deve ser coletado em banho de gelo, ou seja, o frasco tem que ir imediatamente para um banho de gelo. Ser centrifugado em uma centrífuga refrigerada, alicotado rapidamente e mantido em um freezer menos 80 graus, tá? Para quê? Para que se estabilize o fator 5 e o fator 8. Quando forem utilizados, devem estar descongelados na temperatura de 37 graus, tá? Senão, não rola. Recomendações. Importantes situações a serem recomendadas para uma reprodutibilidade de exames de coagulação. Todos os exames de coagulação, tanto TAP, TTPA e TT, quando realizados de forma manual, devem seguir um rigor técnico padronizado, ou seja, todos os analistas devem fazer da mesma forma. Tem muito a ver com pipetagem, tá bom? Pipetas calibradas, né? E tudo mais. É recomendado periodicamente, meu Deus, quase não sai. É recomendado periodicamente que os profissionais façam testes a partir de uma mesma amostra para compararem os resultados. O fulano faz um teste, o ciclano faz outro teste e o beltrano faz outro teste, para saber se a forma com que eles estão fazendo o teste está saindo da mesma forma e vai sair basicamente o mesmo resultado, tá bom? Com algumas variações. Pouquíssimas, baixíssimas. É altamente recomendado que cada laboratório estipule os valores de referência para os testes de coagulação. De acordo com quem? Com a população que você tem no seu estado, tá bom? Ou no seu país. O pool de plasma comercial pode ser substituído pelo pool de amostra caseiro, tá? Desde que tenha sido feito com muito rigor, alicotado e congelado imediatamente. Uma vez congelado, alguma amostra ou pool de plasma, ela não poderá ser recongelada novamente, tá? Então, se eu descongelei, eu não posso voltar ela para o congelador. Então, a contagem de plaquetas, a gente já falou lá sobre a trombocitopenia. Esse daqui é o esquema, né? O diagrama da trombocitopenia. Aqui fala mais um pouquinho sobre contagem de plaquetas, tá? O que é essas trombocitoses, né? Quando elas vão ocorrer e tudo mais. Que é uma trombocitose primária, né? Quando a gente tem alguma doença ligada à produção dessas plaquetas, né? Lá nas células que vão originar essas plaquetas, tá bom? Pode ser uma leucemia, pode ser uma mielofibrose, pode ser tanta coisa que hoje em dia a gente tem várias doenças aí ligadas a distúrbios aí nessa produção de plaquetas, tá? As trombocitoses secundárias, né, falam a respeito de algumas doenças também, alguns processos infecciosos, anemias, né? Pode acontecer tanto no adulto quanto na criança, essa secundária, e pode ser causada por diversas doenças, pode ser um processo inflamatório, né? Uma indução de fármaco, pode ser esteroidal, coloide, queimadura, neoplasia, então tudo pode dar trombocitopenia, trombocitose secundária. Só resta saber qual é a clínica do paciente. Esse aqui é o material de estudo que eu vou deixar para vocês, tá? É um estudo que foi realizado pela Fiocruz, que demonstra o papel das plaquetas no caso grave de Covid. A gente lembra que o dímero D, né? Lembra que o dímero D dava super alterado nos casos de Covid. Por quê? Porque tinha um aumento gravíssimo de agregação plaquetária, tá? Então,
quando os pesquisadores viram isso, eles rapidamente foram lá e pesquisaram tudo relacionado a alguma deficiência da plaqueta, né, algum distúrbio aí nas plaquetas, e aí surgiu esse estudo da Fiocruz. Deixei aqui tanto o vídeo no YouTube como a matéria no portal da Fiocruz. Então a gente também tem a relação entre plaqueta e dengue, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer um distúrbio, né? Quando o vírus entrar, ele vai acontecer que o nosso sistema imunológico tente combater esse vírus da melhor forma possível, né? Ali, ó, logo abaixo, ali no esquema abaixo, a gente tem basicamente a trajetória aí desse vírus no nosso organismo, né? O que vai acontecer? Nós temos, como todo vírus tem, um período de incubação, tá? E aí, o dia zero é o dia que se inicia os sintomas, que a gente tem os primeiros sintomas ali do vírus se multiplicando dentro das nossas células, tá? E isso implica, logicamente, no número de plaqueta que a gente está produzindo, tá? Então, vejam só, nos picos febris, quando a gente tem um pico febril, né, quando a gente tem um alto índice de circulação desse vírus, a gente acaba tendo uma diminuição das nossas plaquetas, tá? Das plaquetas circulantes. Por quê? Porque esse vírus, ele vai produzir no nosso organismo uma trombocitopenia, uma leucocitose, tá? Ele vai interferir ali no nosso mecanismo ali de coagulação, tá? Tanto a coagulação intravascular, como também nos fatores de coagulação, tá bom? Então, o que vai acontecer? O vírus da dengue, quando ele estiver no pico da quantidade de vírus produzindo no nosso corpo, multiplicados no nosso corpo, ele vai começar a diminuir, a fazer uma diminuição, tá? Nessas nossas plaquetas. Então, a gente perde bastante plaqueta, tá? A gente tem uma perda de plasma, a gente tem uma desidratação ali, né? Por isso que falam, né, que a gente tem que beber bastante água e tudo mais, pois é. E aí, essa fase crítica, ela está ali ligada ao dia 5 e o dia 8, tá? Então, por isso que a dengue dura uma semana, né? Uma semana de dengue. E às vezes até um mês pra gente se recuperar dela, né? Então, nessa primeira semana aí da dengue, a gente tem esse pico de vírus, né, no nosso organismo, consequentemente a diminuição de plasma e a diminuição de plaquetas. Aqui eu falo mais um pouquinho sobre os medicamentos que causam, né, a plaquetopenia, né? A plaquetopenia ela pode ser causada por várias doenças autoimunes, inclusive o lúpus, mas também pode estar ligada a algum consumo de medicamento. Quem são os medicamentos? Quais são eles? Nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais, que são o ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, aspirina. Por isso que quando a gente vai fazer o pool caseiro de amostra, a gente não pode ter o uso desses anti-inflamatórios aí, porque a gente pode estar prejudicando o nosso sistema de pool. Os antibióticos também vão estar ligados aí a essa plaquetopenia. Os anticonvulsivantes, os ansiolíticos, os diuréticos, tá? As estatinas, que são as simvastatinas, a atorvastatina, a rosuvastatina, para controle do colesterol. O quinino, tá? As heparinas e os quimioterápicos, assim também como os inibidores de glicoproteínas, tá? Então, todos esses fármacos vão ter uma ligação direta com a plaquetopenia. A gente não tem hoje no nosso sistema nenhum campo de observação onde o médico possa colocar que o paciente está fazendo uso de algum medicamento que interfere aí na plaquetopenia. Produz, né, a plaquetopenia. Essa é a estrutura da plaqueta, para que vocês entendam de uma melhor forma, tá? Depois eu tiro a minha carinha daqui para vocês verem melhor. E esse aqui são os fatores de coagulação, para que vocês conheçam, tá? O que cada um, qual o nome de cada um, o que cada um faz, tá bom? Vocês tenham uma noção aí de quantos fatores a gente tem e quais são eles, tá certo?
eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigada, tá? E me desculpe a demora de fazer essa aula, mas a gente tem que pegar a base para a gente poder entender o princípio de tudo que é no nosso equipamento automatizado, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula e qualquer dúvida a gente tira dentro da sala de aula lá na Procerp, tá bom?